Olá, tudo bem? Tudo E aí, bem? tudo bem? Tudo bem. Gente, hoje a gente vai fundo no apocalipse, tá? Já tô avisando, por isso que a gente veio para um lugar bem bonito também, para mostrar que também tá tudo bem. Tem natureza, tem ainda muito verde, muita conexão, né? Sim. Apesar de tudo estar em caos. E sempre da gente se apresentar de novo, que a gente só se apresentou no primeiro, o que você acha? Tá bom. Bom. Bom, eu sou Diana, sou atriz e facilitadora. Eu me interesso por entender a sociedade e ver maneiras de hackeá-la para o bem, para tornar a vida melhor para todos. Já explorei várias comunidades em vários contextos e estou aqui discutindo com o Júlio, conversando. Júlio Olon. Bom, eu trabalhei bastante na área financeira, trabalhei na bolsa, tenho mestrado, doutorado na área de IA, que hoje em dia está em voga, mas quando eu me formei era uma coisa que não tinha ainda muita área, só se fosse pesquisa, né? E gosto muito de entender também os sistemas, né, que acontecem na sociedade, o comportamento das pessoas e principalmente com relação a o funcionamento desses jogos que a gente vive, que a gente joga sem perceber que está jogando, né? Como é o caso do dinheiro. E é um pouco por aí que começa o apocalipse de hoje, que na verdade não é de hoje, né? Começou tem um tempo. É uma estrutura hoje que, na verdade, a gente vê pouco do que realmente está engendrado tudo, apesar da gente estar completamente imersa dela. E impossível de escapar, eu acho, e ela mesma está impossível de escapar dela mesma, né? Como é que é isso que a gente estava estudando hoje? É uma armadilha autodesenvolvida, autocriada, né? Que foi sendo meio que um puxadinho aqui e ali para o sistema continuar rodando, mas que acabou gerando essa bola de neve inescapável, né? Que é a dívida, o sistema da dívida, né? Então, hoje, algumas pessoas ainda têm aquela ideia de que o dinheiro que tem um lastro, né? Que existe um lastro. Um cofre cheio de ouro. Aquela ideia da escola que a gente tem de que o banco é um lugar assim, onde tem um monte de ouro e o seu dinheiro você vai depositar lá, ele vai ficar seguro, né? Mas esse lastro em ouro, ele já não existe há bastante tempo aí, né? Acho que até séculos, né? Dá para dizer. E isso foi um movimento que foi sendo feito para justamente possibilitar o crescimento muito maior do dinheiro, do poder do dinheiro, né? Então, até a gente chegou a dar umas estudadas, eu cheguei a dar cursos até, acho que se vocês olharem no canal, tem alguma coisa falando aí, de cursos sobre design de moedas, economias e finanças, né? E nesses cursos a gente sempre fala dessa questão da dívida, e como que a dívida é o novo lastro, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais se deve, quanto mais dívida existe, mais dinheiro se pode criar. Quer dizer, antigamente, quanto mais ouro você tinha, mais dinheiro você podia criar, né? Quando o lastro é a própria dívida, você vai querer que as pessoas estejam mais endividadas para poder criar mais dinheiro. Pessoas e governos. Pessoas, governos, todos, empresas, né? Então, na verdade, se cria dinheiro a partir da dívida. Quem que cria esse dinheiro, né? As instituições financeiras, principalmente os bancos, mas tem vários jeitos aí de se criar dinheiro dentro desse sistema, né? Então, até a gente estava relembrando, mais ou menos em século XVII, 1600 e poucos, 1640, teve um cara que inventou essa história do título de dívida do governo, né? E na época ainda era a monarquia, isso era na Inglaterra, né? Então os reis precisavam de dinheiro. Monarquia, bom, ainda é, né, no caso. O rei precisava de dinheiro, os cofres estavam vazios, tinha guerra para começar, e aí o cara não tinha, porque os impostos não davam dinheiro suficiente, né? Então teve um cara que teve a brilhante ideia de juntar um monte de burgueses ricos lá da região, levantar esse dinheiro e vender para o governo em nome
de uma dívida. Só que essa dívida do governo nunca seria paga, isso que é interessante. Mas, ao mesmo tempo, esses títulos da dívida, eles dariam direito ao quem tiver aquele título receber para sempre uma fração dos impostos. O dinheiro da dívida ele não é pago, mas é pago os juros sobre o que foi emprestado da dívida e assim vai circulando. E olha que interessante, quem paga são quem paga imposto, né? As pessoas. Então, quem paga para esses caras não é o governo, são as pessoas. Já que o governo tem o direito de cobrar impostos, ele tem o direito de usar esse imposto para pagar essas dívidas, né? Mas, aí que tá todo mundo atrapado, porque, por exemplo, o governo dos Estados Unidos deve, hoje, aproximadamente 38 trilhões de dólares, que é um dinheiro que, sinceramente, não consigo nem imaginar. A diferença de milhão para bilhão já é muito absurda. Eu até recomendo botar isso no Google para ver. Tem gente que faz isso por imagem, como se fossem as notas mesmo, assim, de desenho, para você ver a diferença, já é incrível. Então, de bilhão para trilhão e de 38 trilhões. Não, agora, aí que tá, né, que a gente queria falar. Mesmo que esse governo tenha esse dinheiro para pagar, ela não pode pagar essa dívida. Por quê? Porque o lastro é a dívida. Então, se você pagar a dívida, o dinheiro não vale, não paga a dívida. E aí fica a dívida e paga a dívida. Exatamente, porque aqui Deu pra acontece... entender? Fala um pouquinho melhor. A quantidade de dinheiro que tem devida, que o banco tem, digamos, em AV, ele ganhou um direito de poder imprimir dinheiro ou gerar empréstimos, né, para as pessoas, uma quantidade proporcional a esse dinheiro que ele tem em AV com o governo, né? Então, se ele tem um monte de título de dívida do governo, ele tem o direito de imprimir dinheiro, digamos assim, né? Agora, se ele não tivesse essa dívida, se a dívida não existisse, aí ele não teria direito de imprimir tanto dinheiro assim. Então, o dinheiro ia sumindo, ia diminuir. Basicamente, 2/3 do dinheiro ia embora se todas as dívidas fossem pagas. E acontece que é impagável, né? Porque são o mundo inteiro deve praticamente quase 300 e poucos trilhões, né? Que é assim, não existe dinheiro dessa quantidade suficiente para pagar. Então, o único jeito é ir arrolando, ou seja, ir pagando devagarinho. Continua renegociando a dívida e vai tocando o jogo, mas essa nunca quita realmente de fato. Só vai reorganizando a dívida para que a bola continue rolando, mas não muda esse sistema, porque ele é muito engendrado, ele foi feito ao longo de mais de séculos. E um pouco às escondidas, porque também não se vem muito à tona a maneira como isso realmente é organizado. É um tanto complexo também, a gente também não pretende aqui explicar tudo, mas assim, acho que a gente quer trazer um pouco que realmente está complicado. Eu tô lembrando aqui que daí teve o Rothschild, né, que era um dos inglês também, e eles criaram empresas que eram tipo casas de câmbio, né? Casas de câmbio espalhadas por vários lugares da Europa. Eles tinham uma rede gigante de informação e de troca de dinheiro espalhada por toda a Europa e depois começou a ser por todo o mundo, né? Então ele criou uma rede de informação e de troca de dinheiros e dívidas por todo o mundo, ou seja, ele criou um sistema interconectado de dívida. Aí o louco disso é que ficou perigoso para todos os países não pagarem, né? A história de dar o default, quer dizer, dar o default é simplesmente falar, não vou pagar, né? Então ficou perigoso para todo mundo, porque se um não paga, um tem dívida do outro, tem título da dívida do outro país, né? Então se um não paga, o sistema poderia crashar. Como aconteceu de crashar várias vezes em vários países, inclusive, e que foi por isso que, no caso dos Estados Unidos, né, se criou a Federal Reserve, né, reserva, que na verdade é um tipo de banco central, só que disfarçado, sem chamar de banco central. Ele tem uma estrutura que parece um pouco descentralizada, mas na verdade não é, porque ele tem vários níveis de indicação, só que as indicações são feitas pelos bancos e aí indicam os outros. Então, na verdade, o sistema de poder ele continua o mesmo, mas numa estrutura disfarçadamente descentralizada. Pois é. E aí, com esses bancos centrais, o que acontecia? Se um banco regional, por exemplo, tinha algum problema de dinheiro, ele podia ser salvo pelo Banco Central, né? Então, isso daí depois foi replicado para países, com o tal do FMI, né? E instituições internacionais de crédito. Então,
Porque em vários momentos do capitalismo aí, moderno, são mais de 300 anos, aconteceu de o dinheiro faltar, ou ficar escasso, ou existir muito dinheiro em circulação, e aí começa a gerar o que as pessoas conhecem por inflação, né? Ou seja, os preços começam a subir loucamente, e aí isso prejudica todo mundo, porque acontece que o consumo diminui, né? O consumo é outro ponto que a gente depois pode falar só sobre isso. Mas o que acontece? Para regular a inflação, o que o pessoal faz é aumentar a taxa de juros. O que é essa taxa de juros? É a taxa que os governos pagam para esses empréstimos desses títulos de dívida que os bancos têm. Então é a taxa que o governo paga para o banco, digamos assim, o percentual dos nossos impostos que eles ganham, né? Quando você aumenta isso, o que você faz? Você faz com que o dinheiro fique mais caro, ou seja, se uma pessoa quer pedir um empréstimo, ela vai ter que pagar um juros maior. Então ela vai, na prática, não vai querer. Vai ficar com... então vai diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, e como tem menos dinheiro, as pessoas acabam comprando menos, então faz com que os preços abaixem, né? Então você regula a inflação. Só que quando você empresta dinheiro para o planeta inteiro, tipo os Estados Unidos, né, que ele fez, quando eles aumentam a taxa de juros deles, isso impacta em todo mundo. Então alguém que devia dinheiro para os Estados Unidos está ferrado, porque agora não vai mais conseguir pagar. Está muito mais caro pagar, né? Então isso que começou a acontecer. Então vários países começaram a quebrar e falar, não vou pagar. E aí é que começou a entrar essa história do FMI e falar, não, peraí, eu vou te emprestar um dinheiro aqui para você poder pagar, continuar pagando seus jurinhos bonitinhos, continuar no clube, né, dos juros, dos pagadores, dos legais. Porque se você não paga, o que acontece? Você fica malquisto, aí você não pode mais pedir emprestado para ninguém. E aí você meio que ninguém mais quer brincar com você. Então para você continuar brincando, você precisa continuar pagando o seu pouquinho lá todo mês, né, todo ano. E aí esse FMI ele meio que salvava países, só que em troca o país tinha que fazer um monte de concessões, privatizar um monte de coisa, abrir a sua economia, quer dizer, deixar os caras donos do dinheiro controlarem o país financeiramente, né? Então, e esse sistema que a gente vive, ele é totalmente inescapável hoje, porque se você precisa usar dinheiro, e todo mundo precisa usar dinheiro, você vai acabar tendo que esbarrar nisso. E até o mundo cripto, né, que teoricamente é uma tentativa de criar um novo tipo de dinheiro, que seria meio independente de governo, uma coisa meio anarquista, né, que a gente curte, hoje em dia está cada vez mais cerceado pelos governos para poder bloquear esse tipo de movimento descentralizado, né. Então tá uma coisa muito louca, né. E aí como é que se sai de uma coisa dessa? Eu acho, então, eu não sou muito anarquista, porque eu acho que a solução seria criar uma outra solução, criar uma outra maneira de se viver, ao mesmo tempo que essa continue existente, até que seja obsoleta, né? Então, eu acho que simplesmente aniquilar o que existe vai gerar só mais caos e, meu Deus, sei lá o que vai acontecer. Então, meu interesse, na verdade, é entender profundamente o máximo que a gente puder com isso, com o diálogo. Inclusive, a gente falou que esse programa é diálogo otimista, né? Riso de nervoso, mas talvez a gente consiga chegar lá. Pois é. Para que, a partir desse entendimento profundo e diálogo o maior possível aí com vocês, a gente possa levantar novas ideias para fazer uma outra opção. E aí, usar essa nova opção, participar dessa nova opção o máximo possível para que a gente não dependa desse e consiga sair, né? Tem até esse movimento dos pop-up cities, né? Pop-up city, apesar de que ele é mais tendencialmente anárquico também, né? Ligado com um pouco do mundo cripto também, mas a ideia é de você simular ou tentar criar uma nova estrutura de uma governo. Uma cidade emergente, assim, organizada. Vamos fazer aqui um experimento nessa cidade, nesse local, um mini nicho aqui que a gente concorda em vir e tem um set de regras que a gente vai usar provavelmente cripto, assim, assado, às vezes DAO e decisões. Então é uma maneira de exercitar um novo mundo com alguma certa estrutura que não é só uma ecovila ou que tem a possibilidade de ser talvez conectada com outras redes, outras coisas, né? Então são coisas emergindo, tentando fazer diferente. Uhum.
Agora, a parte com isso é que se ele for assim, não, larga todos os governos, não precisamos de governo, não precisamos de regra, não precisamos de nada, mesmo que tenha uma estrutura, uma tecnologia, pode ter jogos de poder aí intrínsecos que continuam perpetuando os mesmos problemas que a gente tem hoje. O desafio que a gente tem falado até nos outros, né, é como a gente cria um negócio que seja mais invulnerável a esses abusos de poder, né? De que forma que seja transparente, que você tenha muito mais visibilidade do que está acontecendo, para não poder ter um movimento desse pelas sombras, né? Então, acho que o ponto é esse. E se a gente for pensar em novas organizações, tem que pensar nisso, né? Tipo, como que a gente não recai nessa mesma armadilha que a gente criou para si mesmo, né? Essa é uma boa pergunta. Quem tiver alguma ideia, por favor, comente aí. Eu acho que a gente deve ouvir a natureza, retomar a natureza, entender que na natureza tudo é provido de graça, né? Tudo você tem ali acesso, e lógico que você tem que colocar a sua energia também no meio do ciclo para ele funcionar, para você poder ter acesso, não é instantâneo, né? Mas quando você coloca a sua energia nesse ciclo, você tem um retorno, né? Então não é uma coisa que extrai, é uma coisa que amplifica, né? Então como que a gente pode construir algum tipo de modelo social onde a gente tem essa inspiração profunda na natureza, né? Acho que eu fico pensando aqui, se antes da gente mudar o que é, a gente não muda o nosso olhar sobre o que é. Porque isso aqui que a gente está falando como um lado bom de um sistema engendrado e organizado. Aliás, a gente não está falando como se fosse uma pessoa do mal que organizou tudo isso. É uma decorrência histórica, né, em primeiro lugar. Mas além disso, até o que a gente fala de mal, a gente pensa assim, ele é mal porque ele está muito interconectado. Que você estava falando, se os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, influencia aqui, mexe ali, quebra outra coisa lá. Então isso é por quê? Porque está interconectado. Assim como o que a gente quer trazer aqui, se inspirar num lugar mais conectado com o natural, também é porque está muito interconectado. Então, o que tem de mal, né, que eu pelo menos enxergo, é que esse sistema da dívida, ele extrai do imposto que 90% paga, 95% paga, para transferir essa riqueza, trilhões de dólares, para 1% que está no alto, que está controlando o sistema financeiro. Então, isso para mim é uma coisa do mal. Por que isso é do mal? Porque está fazendo com que os preços continuamente aumentem, com que as pessoas continuamente fiquem mais empobrecidas e na miséria. Então, uma máquina que está produzindo cada vez mais gente miserável e ao mesmo tempo que multiplica muito rápido a fortuna dessas pessoas que estão no alto, né? Então, é nesse sentido que eu vejo um mal, né? E se a gente simplesmente parar de brincar desse jogo, como que a gente vive nesse planeta, né? Isso que é o difícil. A gente acabou inventando para nós mesmos um sistema que é difícil sair um pouquinho. Ou você meio implode e faz outro, ou realmente para de usar. Mas como é que você para de usar? Mesmo que você saia e fale, não, vou ser off-grid, vou plantar minha comida, vou tudo. Aliás, eu já tentei fazer tudo isso. É legal, recomendo, mas também você não consegue desconectar totalmente. É muito raro, tem pouquíssimos casos, eu acredito, que existam isso, né? Porque você vai ter que comprar alguma coisa uma hora ou outra, aí você vai ter que ter dinheiro, e aí se você não tem dinheiro, como é que fica? Entendeu? Sei lá, não sei que você realmente vai produzir absolutamente tudo que você vai usar, que é difícil pra cacete, né? Você vai ainda ter uma dependência. A gente criou hoje em dia uma forma de viver que é interconectada, né? Sim, isso que eu ia falar. Mesmo que você viva totalmente off-grid, só comendo batata e tal, isso não é sustentável. Porque em algum momento, mesmo que você queira se comunicar ou fazer alguma coisa, você vai precisar provavelmente, de algum outro recurso que você não produz, né? Então, a parte otimista A parte otimista é que, ainda estamos aqui, dá para pensar e o mundo ainda não foi, né? Ou seja, será que a gente consegue pensar? Então, se vocês quiserem ajudar a gente a pensar, colocar qualquer tipo de ideia, soluções, alternativas, a gente vai adorar aqui conversar sobre isso.
e trazer visões do que pode ser possível, porque tem que ser possível, né? Não pode ser. Esse negócio que a gente está vivendo só tem 300 anos, 400 anos. Comparado, e antes, né? A gente tem... comparado à história da humanidade é pouco, e comparado à história do planeta ridículo. Deve ter alguma razão para isso. Então, deve ter jeitos aqui melhores de se organizar. A gente não tá vendo, porque a gente tá ali com a cara na terra, né? Eu tenho uma certa... Eu até acho que é um pouco ilusão, assim, mas eu sou otimista em acreditar que, assim, já existe uma mudança até de consciência ou algo assim em relação a essas pessoas que têm um controle, que estão no topo, ou que têm uma quantidade muito grande de dinheiro, de ver e falar, tá, beleza, eu tô aqui no trono, e aí? Tá legal? Então, um movimento individual, consciente, da pessoa falar, não, peraí, vamos redistribuir isso de alguma forma. Nem que seja pegar e vou doar. Tudo bem que a filantropia também tem seus lados aí, tentáculos que fazem parte do sistema, mas outro tipo de redistribuição e doação mesmo, tipo, não tá fazendo sentido eu ter isso tudo aqui, não tá dando certo, tá tudo, o planeta vai acabar de qualquer forma e no meu bunker vai ser chato. Então, eu acredito um pouco nessa consciência individual, porque assim, se poucos têm muito, também a gente não precisa de tantos assim para mudar de ideia e começar a redistribuir e mudar esse jogo. Por dentro, entendeu? Da própria estrutura, vai sair do osso a solução. Essa é a minha ilusão. Pois é. Mas então, acho que a gente podia ir encaminhando para o fechamento, né? E acho que valeu para ter essa visão, essa discussão aí sobre o que a dívida causa, né? O abuso, né? Que ela causa, e potenciais vislumbres de caminhos aí, né? Eu vi uma reflexão também, né, disso, porque a gente vive num sistema da dívida e provavelmente numa cultura da dívida. E na nossa língua, inclusive, muito óbvio, porque, por exemplo, o que você fala para uma pessoa quando ela te faz um favor ou algo que você gostou? Obrigado. Obrigado, você está obrigado a retribuir, obrigado a dar algo em volta. E obrigado a dar algo mais, porque essa pessoa fez um sacrifício e te ajudou. Então, acho que tem essa reflexão também. A gente perverte a visão do presente, que é uma coisa que todo mundo sempre gostou e fez, né, em comunidade, para virar essa coisa da dívida, né? Então, tipo, você fez por mim, então eu tenho o que fazer para você. No futuro, eu vou te dar mais com juros, né? Complicado. Então, talvez essa solução, para mim, o que eu queria trazer hoje é essa mudança de olhar mesmo, antes de mudar o que existe, mudar o olhar sobre o que existe, e o cultural de aonde que a gente pensa a respeito da dívida nas nossas relações, nos nossos afetos, quando isso não pode ser mais, trazer mais para o presente e mais para o presente nos dois sentidos, de temporal e de gift economy. Sim. De presentear. Então é isso. Gratidão, então, sem falar obrigado, mas... Não precisa dar nada em volta, não tem dívida nenhuma, só assistir, dar tá também bom. como presente, está aceitando. Então é isso, pessoal, obrigado. Tchau.